SPSEX Preparação, 22ª aula. Vamos começar? Para essa aula, nós vamos dar andamento aí ao conteúdo de impulso e quantidade de movimento, conservação da quantidade de movimento. Só que agora vamos falar de colisões, coeficiente de restituição, os tipos de colisões, colisões elásticas, parcialmente elásticas e inelásticas, e vamos também resolver os exercícios do nosso material. Mas também teremos 2 exercícios extras, então prepare aí o seu caderno. Vamos começar? Então vamos lá, o assunto da aula de hoje, colisões. Para falar de colisões, nós temos que falar aí do coeficiente de restituição. Bom, o coeficiente de restituição é uma grandeza física adimensional que mede aí a razão entre o módulo da velocidade relativa de afastamento pelo módulo da velocidade relativa de aproximação. Afastamento após a colisão, aproximação antes da colisão. Tá certo? Esse coeficiente de restituição ele está compreendido entre 0 e 1. Para os corpos que estão se movimentando em sentidos opostos, tanto para a velocidade relativa de afastamento como para a velocidade relativa de aproximação, eu posso encontrar essa velocidade relativa somando os módulos das velocidades, tá certo? Agora, se eles estão se movendo no mesmo sentido, a velocidade relativa, tanto de afastamento como também de aproximação, é dada pela diferença entre os módulos das velocidades. Claro, aqui na primeira situação você tem se o V1 for maior que V2, o módulo de V1 maior que V2, tá certo? E a segunda situação você vai utilizar se o módulo de V2 for maior que o módulo de V1, ok? Bom, nós temos os tipos de colisões, então vamos lá. Nós temos primeiro aqui a colisão elástica. Numa colisão elástica, como uma colisão ocorre num intervalo de tempo muito pequeno, nós não vamos levar em consideração qualquer impulso oferecido por forças externas ao sistema. Então, o momento, a quantidade de movimento se conserva, tá? A quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Não só na colisão elástica, como nas demais colisões, tá? Na parcialmente elástica e também na colisão inelástica. Voltando aqui na colisão elástica. Na colisão elástica, nós observamos que existe conservação da energia cinética. Então, a energia cinética anterior à colisão vai ser igual à energia cinética após a colisão. Tá certo? Nesse caso, olha, o coeficiente de restituição assume o seu valor máximo, que é igual à unidade. Tá certo? Agora, para uma colisão parcialmente elástica, claro, falando aqui novamente da quantidade de movimento do sistema, se conserva. Já observamos que a energia cinética antes da colisão vai ser maior do que a energia cinética após a colisão. Então, não tem conservação da energia cinética. E aí, nesse caso, o coeficiente de restituição ele é maior que 0 e menor que 1. Tá? Tá aqui compreendido entre esses dois valores. Agora, numa colisão inelástica também, vamos falar aqui da conservação da quantidade de movimento do sistema e também não existe conservação da energia cinética. A energia cinética antes da colisão vai ser maior do que a energia cinética após a colisão. Tá certo? E aí o coeficiente de restituição é 0. Bom, o que significa ele ser nulo? Significa então que não tem velocidade relativa de afastamento após a colisão. Então, os corpos eles estão juntos, formando agora um corpo único após a colisão. Tá certo? Vamos para os exercícios? Então, vamos lá. O nosso primeiro exercício da aula de hoje, página 70 do nosso material, é o exercício de número 19. Então, espero que você tenha lido o enunciado. Então, vamos lá, vamos para a solução. Pegar novamente a figura que foi dada no enunciado e vamos aqui, olha, representar o eixo X. Tá certo? Então tá aí a representação aqui do eixo X. Por que isso? Porque eu vou pegar a quantidade de movimento aqui, olha, do corpo B nas duas direções, na direção do eixo Y e na direção do eixo X. Tá certo? Estudar as colisões, ou melhor dizendo, estudar a colisão utilizando esses dois componentes. Então vamos pegar aqui a quantidade de movimento do corpo B na direção do eixo Y, que forma um ângulo de 60 graus com a vertical, não é isso? Com o eixo Y, tá? Ângulos alternos internos, não é isso? Você pode observar aqui na figura.
Então, 60 graus com relação aqui, olha, à velocidade instantânea do corpo B, tá? Dado até aqui na figura, também dado no enunciado. E temos também a quantidade de movimento do corpo B na direção do eixo X. Então, está aqui os dois componentes da quantidade de movimento do corpo B. Eixo Y, eixo X, certo? Quem é, olha, o componente na direção do eixo Y? Então, vai ser igual a quantidade de movimento do corpo B vezes o cosseno de 60. Tá? Projetando aqui na direção vertical, na verdade. Então, de acordo com os dados que foram dados no enunciado, está aí 1 kg vezes metro por segundo na direção do eixo Y. Já na direção do eixo X, eu vou usar o seno de 60, eu vou encontrar então raiz de 3 kg vezes metro por segundo. Tá certo? Bom, agora eu vou estudar a colisão, tá? E vamos pensar na conservação da quantidade de movimento nos dois eixos, tá certo? Então vamos lá, olha. Primeiro no eixo Y. A quantidade de movimento inicial do sistema na direção do eixo Y tem que ser igual à quantidade de movimento final do sistema na direção do eixo Y. Tá? Então, no eixo Y do B eu tenho 1, não é isso? De acordo com os dados que foram dados no enunciado, olha, do corpo A também está aqui 1. E após a colisão, como a colisão ela é inelástica, está até sendo sugerida aqui na figura, tá? Formando um corpo só. Então, a massa total vezes a velocidade do sistema, tá certo? Na direção do eixo Y. Eu vou encontrar que essa velocidade, então, ela vale 1 metro por segundo na direção do eixo Y. Agora, vamos encontrar na direção do eixo X. Também, olha, conservação da quantidade de movimento na direção do eixo X. Tá? Quantidade de movimento inicial do sistema na direção do eixo X tem que ser igual à quantidade de movimento final do sistema também na direção do eixo X. Ok? A quantidade de movimento inicial aqui, olha, do sistema na direção do eixo X é dada somente pela quantidade de movimento do corpo B, raiz de 3, tá certo? E após a colisão, eu vou ter a massa total vezes a velocidade do sistema na direção do eixo X. Então, tá aí, eu encontro a velocidade do sistema na direção do eixo X. Agora, qual é a velocidade instantânea do sistema após a colisão? Tá certo? Qual é essa velocidade aqui? Olha, após a colisão. Tá? Imediatamente após a colisão. Basta, olha, pegar esses componentes e somar vetorialmente. Tá certo? Para encontrar um módulo, vamos aplicar Pitágoras. Então, a velocidade instantânea após a colisão vai ser igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Eu encontrei, então, raiz de 7 sobre 2 metros por segundo. Tá? O que ocorre, então, é que o sistema agora ele entra aqui no piso rugoso. Então, existe atrito atuando no sistema. Então, olha, a aceleração promovida aí pelo atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a gravidade local. Tá certo? Dúvida nessa relação aqui? É só pensar na força resultante. Uma vez que esse objeto aqui, olha, o A mais B adentra esse piso rugoso, a força resultante no sistema, a massa total vezes a aceleração, é a força de atrito, que é μ, coeficiente de atrito, vezes a normal, não é isso? E a normal aqui, olha, vai ser igual ao peso. Por isso você vai ter essa expressão para a aceleração promovida aí pela força de atrito. Trata-se aí de um movimento retardado, tá? Então, de acordo com os dados que foram oferecidos aí, olha, no enunciado, encontrei a aceleração valendo 1 metro por segundo ao quadrado. Tá certo? Vamos utilizar aqui, olha, a equação Torricelli. Então, a velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes ΔS. Bom, a velocidade final tem que ser igual a zero. Eu tenho a velocidade inicial elevada ao quadrado, raiz de 7 sobre 2, então eu tenho 7 quartos, menos a aceleração, que multiplica 2, né? 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Então, ΔS aqui valendo 0,875 metros. A alternativa correta, então, letra D. Tá? Interessante essa questão aí, bem legal e não é difícil, mas você tem que prestar atenção na quantidade de movimento na direção do eixo Y e na direção do eixo X, ok? Então vamos lá, nossa próxima questão, página 71 do nosso material, exercício de número 20. Já temos aí a figura que foi dada no enunciado. Espero que você tenha feito aí a leitura do enunciado, tá? E prestado atenção nas unidades, tá certo?
Tem que fazer a conversão das unidades. Então vamos lá. Trata-se aqui de um problema de colisão inelástica, tá? O projétil se aloja dentro do bloco. Então vamos lá. Mesmo sendo uma colisão inelástica, nós vamos levar em consideração que a quantidade de movimento ela tem que se conservar. Então a quantidade de movimento antes da colisão do sistema, tá? Tem que ser igual à quantidade de movimento final após a colisão, tá certo? Como se trata aqui somente da quantidade de movimento na direção do eixo X, tá certo? Na horizontal, então por isso eu coloquei aqui quantidade de movimento do sistema na direção do eixo X igual à quantidade de movimento final do sistema na direção do eixo X. Uma questão clássica aqui de pêndulo balístico, não é isso? Então vamos lá. Com essa relação aqui, olha, eu tenho uma relação de velocidades. Então, olha, no início, antes da colisão, eu tenho a quantidade de movimento do projétil, massa vezes a velocidade do projétil. E após a colisão, como é inelástico, eu tenho a massa total do sistema vezes a velocidade do sistema após a colisão. Então, eu posso escrever a velocidade do projétil em termos da velocidade aqui, olha, do nosso sistema após a colisão e tendo, claro, a relação de massas. Tá certo? Isso vai ser importante para a gente encontrar a velocidade do projétil. Bom, imediatamente após a colisão, eu vou pensar na conservação da energia mecânica. Tá? Se considerar aí qualquer força dissipativa, não é verdade? Bom, então eu tenho energia mecânica do sistema antes. Esse antes não significa antes da colisão, significa imediatamente após a colisão. Tá certo? Tem que ser igual à energia mecânica do sistema após, tá certo? Lá no ponto mais alto do pêndulo, tá? Então, no início só tem energia cinética, tá? Massa total do sistema vezes a velocidade instantânea do sistema após a colisão ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai ser igual à energia potencial gravitacional do sistema, tá certo? Vai chegar no ponto mais alto da trajetória, ok? Não vai depender da massa do sistema, então a velocidade vai ser dada pela raiz quadrada de 2 vezes a gravidade local vezes a altura aí do nosso sistema, né? A altura que o sistema vai adquirir, tá? Cuidado aqui com a unidade, olha. Tem que fazer a conversão para o sistema internacional, porque a gravidade foi dada aí no sistema internacional. Encontramos a velocidade do nosso sistema após a colisão valendo 4 metros por segundo. Agora, de acordo com os dados que foram dados no enunciado, e utilizando essa última relação aqui, olha, quando eu falei da conservação da quantidade de movimento, eu vou encontrar então a velocidade do projétil valendo 404 metros por segundo, o que me dá como alternativa correta letra E. Repito, é um problema clássico aqui de pêndulo balístico, tá? É esse o procedimento que você tem que visualizar para esses tipos de problema, tá certo? Não é uma questão difícil, mas você tem que ficar atento principalmente na conversão das unidades, tá certo? Se você olhou lá no enunciado, tem que prestar atenção nas unidades que ele ofereceu lá na questão, ok? Exercícios extra. Nós vamos agora resolver 2 exercícios extras e espero que você pegue aí o seu caderno, pause o vídeo após a leitura do enunciado, anote aí o enunciado no seu caderno e tente resolver, por que não? Então vamos lá? Olha só, a questão do ITA. Apoiado sobre patins numa superfície horizontal sem atrito, um atirador dispara um projétil de massa m minúsculo com velocidade v minúsculo contra um alvo a uma distância d minúsculo. Antes do disparo, a massa total do atirador e seus equipamentos é m maiúsculo, sendo Vs a velocidade do som no ar e desprezando a perda de energia em todo o processo, quanto tempo após o disparo o atirador ouviria o ruído do impacto do projétil no alvo? Então, está aí as alternativas que ele ofereceu na questão. Então, pause o vídeo, faça a anotação do enunciado no seu caderno, tente fazer e retorne aqui para a nossa aula. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, feito nota aí do enunciado no seu caderno e tentado fazer, por que não? Então, vamos lá para a solução dessa questão. Vamos lá, não é uma questão propriamente de colisão, mas ela trata aí do assunto da conservação da quantidade de movimento, tá certo? Então é interessante a gente resolver esse tipo de questão. Então, previamente, vamos pensar aí na conservação da quantidade de movimento do nosso sistema. Quantidade de movimento inicial, que é nula, o sistema está aí
com velocidade zero, e após a colisão eu tenho a quantidade de movimento do atirador num sentido e do projeto em outro sentido. Isso vai me dar aqui uma relação entre as velocidades do atirador e do projétil, tá certo? Então essa é a velocidade do atirador no recuo, tá? E aqui a velocidade do projétil em direção ao alvo, não é isso? O que ocorre então é que o projétil, olha, ele vai percorrer a distância d e ele vai levar um certo intervalo que eu estou chamando aqui de ΔT1, intervalo de tempo ΔT1, que é dado pela distância d sobre a velocidade aqui do projétil. Acontece que nesse mesmo tempo o atirador, olha, está recuando, tá? Então a distância que o atirador percorre nesse intervalo de tempo vai ser igual à velocidade do atirador vezes o intervalo de tempo ΔT1. Então essa é a distância percorrida pelo atirador nesse intervalo de tempo, tá certo? Não significa que ele não vai percorrer mais. Ele vai percorrer mais, tá? Bom, agora, o que nós vamos pensar? O projétil atingiu o alvo. Então, você vai ter o barulho do impacto do projétil com o alvo percorrendo não somente a distância d, mas ele vai ter que atingir o atirador, tá? Então, eu vou pensar nas equações horárias. Agora, eu tenho um MU, né, um movimento uniforme, tanto para a questão do som, como também para a questão do atirador. Tá certo? No que se refere ao som, está aí, olha, a equação horária. Xs vai ser igual a Vs vezes T, tá certo? E do atirador, eu tenho XA vai ser igual a que distância que ele vai estar inicialmente? Olha a distância aqui, olha, que você já encontrou no XA aqui, não é verdade? Mais a distância D, porque o projétil viajou essa distância D, ao passo que o atirador percorreu esse recuo. Então, isso tudo é o espaço aqui, olha, inicial do atirador. E a velocidade do atirador, esse V maiúsculo, tá certo? Que nós calculamos aqui, olha, vamos usar ele aqui, vezes T, tá certo? Então, essa é a equação horária do atirador, ok? Lembrando, D mais essa distância de recuo é o espaço inicial do atirador quando o som começa a sair do alvo, ok? E aí nós temos a questão do encontro, quando que o som vai encontrar o atirador. Então, o XS tem que ser igual ao XA, tá? Esse XA aqui. Então, vamos lá. Igualando as duas equações, olha, nós vamos ter, então, para o instante de encontro, que eu estou chamando de ΔT2, essa expressão aqui, tá certo? Então, após quanto tempo que ele vai escutar o barulho, né, do projétil? Então, vou somar os tempos, tá certo? Vou somar os tempos e isso vai me dar aí, olha, essa expressão que é a letra A do nosso enunciado, tá certo? Bem interessante essa questão aqui do ITA, tá? Também questão literal, não tem como escapar. Elas estão presentes aí na maioria dos concursos militares. Então, é bom você já ir se acostumando com esse tipo de questão, tá? Questões literais. Tá certo? Mas não tem tanta dificuldade assim. A questão é que você tem que prestar atenção que o atirador vai recuar essa distância aqui, olha, quando o projétil percorre a distância D, tá? E aí você tem que somar o que o atirador percorreu no percurso mais a distância D do alvo, como vai me oferecer aqui o espaço inicial, a posição inicial do atirador para a questão do encontro, né, do som com o atirador. Ok? Então vamos lá, vamos para a nossa última questão extra da aula de hoje. É a última questão da aula de hoje. Uma questão bem clássica também, a questãozinha aí do sapo. Então vamos para a leitura do enunciado. Após a leitura, pause o vídeo, anote o enunciado no seu caderno, tente fazer, por que não? E aí vamos conferir aí o resultado. Então vamos lá. Um sapo de massa M minúsculo está parado na extremidade de uma tábua de massa M maiúsculo e comprimento L maiúsculo. A tábua flutua em repouso sobre a superfície de um lago. O sapo pula em direção à outra extremidade da tábua com a velocidade v minúsculo que forma o ângulo θ com a direção horizontal. Despreze as forças dissipativas e determine o módulo da velocidade inicial do sapo para que ele atinja a outra extremidade da tábua. E ele deu aí como dados do problema a massa da tábua maior do que a massa do sapo, e a gravidade local valendo g.
Pause o vídeo, anote o enunciado no seu caderno, tente resolver e verifique aqui a resolução. Bom, eu espero que você tenha pausado o vídeo, então vamos para a solução. Então, vamos pegar aqui uma figura que representa aí a situação do sapo, tá certo? Olha, nós temos aqui a seguinte situação. O sapo está na extremidade da tábua e ele vai adquirir uma velocidade instantânea v que forma um certo ângulo θ com a direção da própria tábua na direção horizontal. E ele vai ter que atingir a outra extremidade da tábua. Mas você já vai pensar o seguinte, quando ele pular, então a tábua deve recuar um tanto. Igual ao problema anterior do atirador, tá certo? A tábua vai recuar. Bom, a tábua vai recuar uma distância que eu estou chamando aqui de L, que é o comprimento da tábua, menos x. E o sapo, olha, ele vai ter que pular uma distância x. Tá certo? Vamos para a quantidade de movimento, conservação da quantidade de movimento. Eu só vou pensar na quantidade de movimento na direção do eixo x. Tá? Vou levar em consideração que a massa da tábua é maior do que a massa do sapo, então eu não vou ter movimento na vertical, só na horizontal. Tá certo? A quantidade de movimento inicial do sistema é nula, zero. Então, para isso, eu tenho uma relação entre as velocidades, a do sapo e da tábua. Tá? Então, olha, o sapo, na horizontal, ele percorreu o quê? X sobre ΔT. E a tábua vai percorrer uma distância de recuo aqui, olha, L menos X, no mesmo ΔT. Tá certo? Bom, aí eu tenho uma relação. Se eu utilizar aqui essas duas equações, tá certo? Substituir aqui em cima, eu encontro quanto vale o x. Tá? Então tá aí, olha. Esse é o valor de x. Ok? Bom, o intervalo de tempo de duração do salto. Olha, o intervalo de tempo eu vou pensar no movimento oblíquo. Tempo de subida mais tempo de descida. Tá certo? Então tá aí, olha. 2 vezes a velocidade instantânea, seno de θ, sobre a gravidade local. Ok? Esse é o tempo total de subida e descida. Tá? E a duração do salto. Ok? Bom, nós vamos ter o seguinte. Na horizontal, a equação horária aqui do sapo, olha, vai ser igual a Vx vezes o intervalo de tempo ΔT. Tá ele aqui, olha. Substituindo, então, eu vou ter o seguinte, olha, eu vou ter o x valendo 2 vezes a velocidade instantânea ao quadrado, seno de θ, cosseno de θ, sobre a gravidade local. Tá certo? Seria o alcance, na verdade, mas o alcance dele eu já sei que vale x. Tá? Esse é o alcance. E eu tenho o tempo total, eu falo em termos da velocidade instantânea, porque o Vx é v cosseno de θ. Só você observar aqui, olha, lançamento oblíquo, né? Não tem segredo. Tá certo? V cosseno de θ. Ok? Eu tenho o x aqui e tenho o x aqui. Então, eu vou utilizar essas duas expressões e vou encontrar a velocidade que o sapo deve ter para conseguir alcançar a outra extremidade. Tá certo? Mais do que isso, o sapo não vai atingir a extremidade, ele vai cair na água. Tá? E menos que isso, claro, ele não vai chegar na extremidade. Então, tem que ser exatamente essa velocidade instantânea. Só lembrando que 2 vezes seno de θ cosseno de θ é o seno de 2θ. Ok? Questão interessante também essa. Tá? Não é de colisão, repito, né? Eu tinha falado anteriormente. Mas esses tipos de questões elas costumam ser cobradas também nesses concursos militares. Tá certo? Bom, espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. É sempre importante repetir aí os exercícios. Tente fazer sem visualizar a solução. Depois, restando dúvida, volte aí nas nossas aulas. Tá certo? Não é inscrito no canal? Então se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho. Compartilhe esse vídeo com os colegas, vai. E se gostou da aula, gostou dos exercícios, gostou da iniciativa, dá o seu joinha. Até a próxima aula!